Olá, eu sou a doutora Renata Murakami e esse é o seu programa Saúde e Bem-Estar. No programa de hoje nós vamos falar sobre o acolhimento do paciente oncológico. Eu tenho aqui como convidado o Dr. Guilherme Bezerra, ele que é oncologista brasileiro, trabalha no Brasil, também faz parte de uma pesquisa em Portugal, na Universidade Nova de Lisboa. Seja muito bem-vindo, Dr. Guilherme. Muito obrigado. É um prazer sempre estar junto contigo e dar algumas informações dentro do possível. O prazer é todo nosso. Eu queria te perguntar, como que é essa abordagem inicial do acolhimento do paciente oncológico e da família que está envolvida? O paciente oncológico, ele especialmente por conta de ser uma doença crônico-degenerativa, uma doença que acomete essencialmente pacientes idosos, o acolhimento do paciente ele tem que ser estabelecido desde o primeiro contato, da primeira consulta, antes do paciente ter o diagnóstico de câncer. Desde quando há suspeita, a ida do paciente a uma clínica oncológica para um possível diagnóstico deve ser sempre acompanhado de um parente, de um acompanhante, de um amigo, de uma pessoa, um filho, para que as informações elas consigam ser dissecadas de uma forma bem clara. Por quê? Quando você tem ainda hoje, nós temos um estigma com a palavra câncer. Então, quando você tem a suspeita de ter uma doença dessa especialidade, o doente já se sente um pouquinho agredido e submetido a uma espécie de culpa. Qual o pecado ele cometeu, qual o erro ele cometeu. E já chega a consulta médica já com um certo nível de estresse em relação a isso. E as informações que ele vai receber do médico, as primeiras informações, elas têm que ser ouvidas por uma outra pessoa para que essas informações, quando ele chegar em casa, ele consiga dividir com o seu acompanhante essas informações que sejam bem compreendidas, digeridas, né, pela família bem compreendidas toda. Pela família e pelo doente. Especialmente certeza. a família tem que estar junto, por ser um tratamento prolongado, um tratamento que demora 2, 3 anos às vezes, ele deve ter, desde o começo, ter esse acompanhamento. Então, esse acolhimento, o primeiro passo é o acolhimento familiar. Com certeza. E o suporte da equipe multidisciplinar também, né? Sim, a partir do momento que o diagnóstico é estabelecido e o tratamento é instituído, você tem que pensar que ele vai passar pelo oncologista clínico, ele vai passar por radioterapia, ele vai passar por cirurgião, ele vai ter que ter uma orientação nutricional, ele vai mudar a dieta dele, porque o próprio tratamento traz alguns efeitos colaterais, alguns efeitos adversos que ele tem nesse período, ele vai ter que se adaptar a uma nova condição até que o tratamento termine e ele volte à atividade normal. Ele vai ter que ser acompanhado por um psicólogo, por um fisioterapeuta, aprender a respirar novamente, aprender a andar, aprender a sentar. Ele pode desenvolver dor, pode, não necessariamente. Se eventualmente é apresentador, ele vai ter que ser acompanhado por um médico de dor. Então, é uma miríade de profissionais que vão estar envolvidos dentro desse processo, que ele tem que estar desde o começo, ciente dessa possibilidade. Sim, eles têm que ter um ponto de contato inicial, né? Aqui na Inglaterra, eles sempre têm, o paciente que é um paciente oncológico, eles vão ter o contato de uma enfermeira que está envolvida naquele departamento, tá? Então, o ponto inicial de contato é direto, elas fornecem um telefone, um número de celular, onde o paciente pode contactá-la a qualquer momento. Aqui a gente tem o Macmillan, né, que é uma instituição que promove apoio ao paciente oncológico. No Brasil a gente sabe que é um pouco mais setorizado isso, até mesmo por conta dos convênios, né, da
da medicina privada que a gente pratica no Brasil, mas não quer dizer que eles não têm esse suporte. Eu acho que vale muito a pena a gente frisar que o ponto inicial daquele cuidado do paciente oncológico sempre vai ser o médico oncologista ou o médico especialista que fez o diagnóstico inicial, mas que tem que envolver essa equipe multidisciplinar de uma maneira mais abrangente e ter uma comunicação entre os profissionais para favorecimento do prognóstico do paciente e o paciente se sentir mais acolhido. Ao final, na verdade, o médico é a peça menos importante nesse contexto. Eu tive a felicidade de conhecer e conviver de uma forma bem próxima nos serviços de oncologia aqui no Imperial College, lá em Hammersmith, e em Portugal eu tive uma clínica de oncologia grande, hoje ainda é a segunda maior clínica de oncologia do país. Eu fui o dono da empresa. E no Brasil também já tive vários serviços de oncologia, em Cuiabá, em São Paulo. Ainda hoje eu coordeno uma equipe de um plano de saúde gigante, hoje é o maior plano de saúde no país. Eu coordeno toda a equipe de oncologia da seguradora. E assim, eu tive a felicidade de conhecer esses três universos, de como que funcionam. E quais são as diferenças que você vê nesses três países? Na verdade, é o acesso, né? O acesso. Infelizmente, no Brasil ainda o acesso é precário. Não quando você tem um plano de saúde, a medicina privada, ela é um pouco mais fácil. Mas no sistema público o acesso é complicado. Certo. Aqui no Reino Unido nós sabemos que existe... É o inverso, né, na verdade? Exatamente. Aqui nós sabemos que existem críticas em relação ao NHS, ao NHS, na fase inicial, no GP, mas quando é a alta complexidade, o paciente entra para o sistema numa alta complexidade, funciona perfeitamente, é divinamente perfeito, padrão A. E é curioso a gente falar aqui que muitos pacientes, eles até têm o convênio, não é como um convênio do Brasil, é um insurance médico. Sim. Mas quando eles têm um diagnóstico oncológico, muitos deles usam o serviço de saúde, o NHS, ao invés de usarem o insurance. Sim. Né? Então é o inverso do que acontece no Brasil. Porque aqui é mais seguro. No Brasil ainda temos algumas pérolas de instituições brilhantes no Brasil que funcionam perfeitamente. Tipo lá em São Paulo tem a C. Camargo, tem IBCC, tem o hospital lá da Santa Casa de Misericórdia, tem várias instituições filantrópicas e que funcionam muito bem. Na Zona Leste tem um hospital de umas freiras lá na Zona Leste. Santa Marcelina. Santa Marcelina. Então, ainda tem instituições, tem no interior de São Paulo. Em Mato Grosso tem lá o Hospital de Câncer, que funciona divinamente bem. É uma perfeição, uma velocidade espantosa. Então, esse tipo de serviço, e nessas instituições, existem também associações que trabalham de suporte para o paciente, suporte até cuidados financeiro. Paliativos também. Para cuidado paliativo, funciona perfeitamente. Então, quando o paciente tem acesso a essas instituições pontuais no Brasil, o paciente é bem atendido. Sim, com certeza. Claro, nós estamos falando de 200 milhões de habitantes no Brasil, onde existem cidades que não têm essa estrutura, não têm esse recurso, né? A grande maioria das cidades não tem. Você vê, radioterapia no Brasil é uma raridade, entendeu? Uma coisa assim absurda. São muito poucos aparelhos, porque isso custa muito caro, e a estrutura de funcionamento é cara e o SUS paga muito mal, entendeu? Mas quando você compara essas instituições filantrópicas que funcionam divinamente bem no Brasil, elas se semelham ao sistema público britânico e ao sistema português também. O sistema português é brilhante na área da oncologia, funciona como um relógio suíço. É fantástico, entendeu? Então, eu acho que essas três variáveis, elas têm suas vantagens, seus defeitos, tá? Mas todas elas funcionam muito bem. E na abordagem do paciente oncológico, especialmente quando ele é submetido a uma cirurgia de grande porte, quando ele retorna à sua casa, o que é que vai fazer com o paciente que está em casa no pós-operatório? Dependendo
se ele foi para casa com uma sonda, com uma estomia, tipo uma colostomia, tem alguns cuidados, as instituições que dão suporte a esse acolhimento ao paciente, eles têm orientações, têm doações de bolsas, de catéteres, para traqueostomias. Então, existe hoje, se o paciente tiver uma boa orientação, por isso a importância do familiar na primeira consulta, para que ele possa entender esses caminhos. E até mesmo aprender como que vai Exato. lidar, né, com a situação nova. Às vezes os caminhos estão na frente e as pessoas não percebem. Lá no Imperial College, lá em Harvard, tem a instituição, que você já falou. Macmillan. Macmillan fica na frente, é como um quiosque na frente. Sim. Os pacientes estão sentados ali, tá vendo o quiosque, tem uma pessoa lá pronta para atender, Sim. mas às vezes as pessoas não sabem que existe. Apesar das informações de todo mundo, tem Macmillan em todos os lugares, entendeu? Mas as pessoas às vezes ficam até um pouco constrangidas, será que aquilo ali, o que eu vou receber ali? Está ali. Sim, e é falta às vezes, de... Sim, eles podem abordar qualquer pergunta. Sim, qualquer pergunta está valendo, exato. E se a pessoa achar que é uma pergunta boba, não é esse tipo de abordagem que eles querem fazer. Eu costumava dizer para meus doentes o seguinte: se você tiver uma dúvida, será que eu posso chupar uma manga? Entendeu? Liga para mim, liga para a enfermeira, liga para qualquer pessoa. Que parece, para nós é uma pergunta simples, mas para o doente pode ser um transtorno. Eles ficam até com receio de perguntar. Ele tem uma vontade de chupar uma manga, ganha uma manga, não posso chupar uma manga porque isso vai afetar a minha cirurgia, vai afetar a minha quimioterapia, entendeu? São perguntas banais, entendeu? Fáceis de serem respondidas. E a questão do cabelo, que isso a gente sabe que é muito ligado ao tratamento da quimioterapia assim, e da radioterapia. Felizmente, o cabelo nasce novamente, né? Ele retorna, entendeu? As mulheres retornam. Eu sei, mas o trauma inicial da perda do cabelo é uma coisa que tem que ser considerada, entendeu? E a mulher, ela tem A mulher tem um ser um pouco mais inteligente do que o homem, é um pouco mais animal e racional. E a mulher é um pouco mais racional, e ela é mais inteligente, funciona com os 2 hemisférios cerebrais, e ela percebe que isso daí pode afetar em algumas coisas no dia a dia dela, na relação da família dela, dos vizinhos. E isso deixa ela um pouco mais abalada com a perda do cabelo. Mas, assim, pode ser substituído por perucas. Eu já encontrei várias mulheres fazendo tratamento oncológico, com perda total de cabelo, e com perucas que eu como médico, não percebi que era peruca. Eu fui perceber depois. Eu falei, doutor, chega, meu cabelo está crescendo. Eu falei, mas aquele cabelo não era seu? Porque às vezes faz quimioterapia e o cabelo não cai, né? Dependendo do protocolo, o cabelo não cai. E às vezes até com protocolos pesados que promovem a queda do cabelo, e às vezes não cai o cabelo. Então, às vezes, o paciente chega depois e fala, doutor, cresci meu cabelo. Eu falo, mas seu cabelo não era aquele? Não era. Entendeu? Então, hoje em dia tem recursos infinitos. Hoje, não sei se homens carecas, você consegue colocar prótese capilar que você nem não percebe. Depois vai no barbeiro e corta cabelo, como se fosse cabelo normal. Sim, verdade. Isso é possível. Tá? Sim. E isso é muito bom, né? Porque, querendo ou não, melhora a autoestima. E quando a gente tem uma autoestima elevada, tudo favorece aquele tratamento, né? É muito... A gente vê na nossa prática clínica aquele paciente que coopera. Claro. Né? Que está ali falando, tudo bem, eu tenho câncer, mas eu vou enfrentar aquele câncer da minha melhor maneira. O câncer não me pertence. Eles têm um resultado melhor. Isso a gente sabe. São os sobreviventes. Sim. São os sobreviventes. Porque relevam os efeitos colaterais e as coisas periféricas que a doença promove. Tá? E a família é fundamental. Nós percebemos que aqueles pacientes que têm a família próxima, que têm a família junto, entendeu, do tratamento, são os pacientes que respondem melhor ao tratamento, que saem e são passíveis de cura. Não, mas mesmo aqueles que estão... que não tem essa oportunidade, que não tem familiar, entendeu? Desde que ele tome consciência de que ele consiga, mesmo sem a família, a doença não lhe pertence, como você disse agora, entendeu? Isso você consegue escapar da vida, entendeu? É verdade. Okay. Muito obrigada pela sua participação, Dr. Guilherme. Eu que agradeço, estou sempre às ordens. Obrigada. Ok?
Hoje o nosso assunto foi o acolhimento do paciente oncológico. Nós falamos sobre a informação, nós falamos como o envolvimento da família e a positividade no enfrentamento da doença é vantajoso. Muito obrigada. Programa Saúde e Bem-Estar. Até breve.